O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, enviou uma mensagem a amigos na qual fez duras críticas à atuação do presidente Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19, afirmando que o presidente, aspas, desconhece o valor da vida por impedir a decretação de um lockdown nacional. Aposentado do STF em outubro do ano passado, Celso tem se mantido afastado da vida pública desde então. Tem vivido em reclusão na sua residência em Tatuí, sua cidade natal, mas fez esse desabafo a respeito do assunto. Outro ex-ministro também voltou ao noticiário. Segundo o UOL, Joaquim Barbosa hoje está mais imerso no mundo político do que no jurídico. Em 2018, filiou-se ao PSB e cogitou sair candidato à presidência da República. Desistiu. Agora, articula nos bastidores seu apoio para a disputa de 2022 com uma prioridade em mente: tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder. A tônica das conversas de Barbosa tem sido a crítica ferrenha ao governo atual. Nas eleições, a intenção do ex-ministro é dar o peso do seu nome à esquerda para derrubar Bolsonaro nas urnas. Para atingir esse propósito, não descarta apoiar até Lula. Também destaco agora o que fez não um ex-ministro da corte, mas um atual integrante do STF, ainda que com saída breve. Em entrevista ao Metrópolis, Marco Aurélio Mello afirmou que a Câmara dos Deputados tem que tocar os pedidos de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Abro aspas. Observada a organicidade, tem que tocar as denúncias apresentadas, a não ser que elas sejam manifestamente improcedentes. Aí se arquiva. Que o plenário decida, que os representantes do povo brasileiro, os deputados federais, decidam, recebendo ou não a denúncia contra o presidente da República, e que haja, posteriormente, o julgamento no Senado pelos representantes dos estados brasileiros. Fecho aspas, foi a declaração de Marco Aurélio Mello. Isso é uma vergonha. Fiuza. Olha, Vitor, o ex-ministro Celso de Mello, né, que fez aí ele faz uns desabafos por WhatsApp que depois vazam, né? Como ele já tinha feito quando disse que o presidente flertava com o nazismo, e aí vaza, mas foi no WhatsApp, então tira um pouco do peso, né? É o jeitinho dele fazer montar a tribuna particular dele. O triste é a gente ver essas figuras, quer dizer, que tem a projeção dada por uma instituição que é uma instituição judiciária, né? Ou seja, figuras que precisariam ter a compostura, ter o equilíbrio, né? Ter a imparcialidade, são requeridos, né, às cortes de justiça, né? São requeridos à justiça. Eles entenderam diferente, né? Eles são figuras de uma vaidade incomensurável, que buscam aflitamente manchetes. Só que a forma como o Celso de Mello está buscando essa manchete, eu vou focar nele, porque, de fato, a gente está vendo aí um coral, né? Ou um jogral, né? Todos eles, ontem era o Gilmar e o Fux falando de omissão, né? Casualmente ali, a mesma palavrinha, omissão. E aí hoje aparece o Marco Aurélio, aí aparece o Joaquim Barbosa, né? Dizendo que vai ajudar a esquerda. Bom, o Celso de Mello acha que o presidente da República desconhece o valor da vida e ele, Celso de Mello, desconhece a função do Supremo Tribunal Federal, que ele integrou por tanto tempo. Porque ele acha que o presidente desconhece o valor da vida por não decretar um lockdown nacional. Medida cuja possibilidade, cujo poder de executar do governo federal foi retirada pelo Supremo Tribunal Federal. Embora eles tenham feito esse jogo, eles retiraram, a gente tem a decisão aqui, a gente sabe, a gente não esqueceu, mas eles retiraram e dizem que não retiraram não, né? Então é o seguinte, imagina o Bolsonaro dizendo lá para o Dória que é para suspender o lockdown. Que decisão que vai prevalecer? Adivinha? Não precisa nem adivinhar, a gente já viu, o presidente já tentou, inclusive, no âmbito nacional, dar funcionamento, dar autorização de funcionamento a algumas atividades, e isso foi negado pelo Supremo Tribunal
Federal, inclusive quando o Celso de Mello ainda estava integrando a corte, né? Então, o Supremo Tribunal Federal retirou a possibilidade de uma direção do governo nacional sobre esse tipo de atividade, o que pode, o que não pode, né? Porque o Celso de Mello está falando de um lockdown nacional. Então, o Celso de Mello, dizendo que o presidente desconhece o valor da vida, ele desconhece o valor do STF, o Celso de Mello, ele desconhece para que serve o STF. Ou então ele acha que o direito é só uma purpurina. Ou então ele acha que o direito é algo para ser usado como panfletagem política, porque aí sim faz sentido. Se o direito for só uma panfletagem política, o Celso de Mello pensou assim, bom, a gente de fato amarra as mãos aqui do governo federal nessa decisão absurda, irresponsável, né? Mas eles fazem isso para poder dar o que foi dado aos governadores principalmente, e prefeitos concorrentemente, a possibilidade de bater na população, de decretar restrições, de fechar gôndola de supermercado, a gente não vai enumerar aqui, né? Isso tudo, e desviar dinheiro público, isso tudo tem o condão, o apadrinhamento simbólico do Supremo Tribunal Federal, que tomou essa decisão esdrúxula e que foi um fracasso. Mas, na hora de fazer política, é fácil esquecer ou fingir que isso não aconteceu e dizer que o presidente se omite ao não decretar o lockdown nacional. Seria, Vitor, um atestado de completa ignorância se não tivesse fortes indícios de má-fé. Né? Quer dizer, para catar uma manchetezinha anti-bolsonarista, eles dão qualquer pirueta sobre o direito que lhes dê aí na telha. Agora a opinião de Augusto Nunes. Vamos lá, o Pavão de Tatuí está vivendo a angústia do ex, né? Como se sabe aqui no Brasil, sobretudo, na porta do ex nasce capim, ninguém vai visitar. E ele tem que mandar uma carta aos amigos, né, o Pavão de Tatuí, para ser lembrado, porque qualquer um que fale mal aí do Bolsonaro consegue espaço em jornal. Ele não é nada. Eu queria ver o Celso de Mello andando pelas ruas de Tatuí. Ele fica em casa, né? Eu quero ver ele aparecer ali num bar. Por isso que ele quer que fique fechado também. Se ele aparecer em público, ele será tratado como merecem ser tratados os ministros do Supremo. Nenhum deles merece confiança. Hoje, nenhum deles. Eu não confio em nenhum, porque dependendo da votação, aí eles mostram o lado sombrio. Né? Nós vamos comentar a votação de hoje, também se presta aí a esse tipo de exame. Aí vem, ele quer, por exemplo, um lockdown geral, como se o Brasil fosse um país uniforme. O Brasil é um continente. O que Tatuí tem a ver com Manaus? O que é que Porto Alegre tem a ver com Fortaleza? Ele quer um lockdown que não funciona em lugar nenhum. Ele quer repetir a experiência argentina, que está quebrando economicamente por causa dos sucessivos lockdowns. Já comentamos isso aí. Agora, os ministros e ex-ministros são doutores em tudo. Enquanto uns estão julgando agora uma questão sanitária, estão se apresentando como doutores em pandemia, então aparece um ex aí também tratando do mesmo assunto. Hoje eu estava vendo o Alexandre de Moraes falando de Deus. Imagine, o sujeito não consegue terminar uma frase com começo, meio e fim. E falando de Deus, ele é uma Dilma, ali, né, sem cabelo, só isso. Joaquim Barbosa, olha, eu perdi o respeito por ele quando eu soube que ele deixou o Supremo por medo. Eu já disse mais de uma vez aqui que eu tenho uma dificuldade muito grande para ouvir com alguma atenção quem não tem coragem moral nem física. Então tá bom, seja candidato a qualquer coisa, presidente, aí teste a popularidade para ver o que é que o brasileiro pensa dele. E o Marco Aurélio, ele está mostrando que hoje
Não se deve, como faz o próprio Marco Aurélio, como faz o Gilmar Mendes, não se deve acusar nenhum ministro de novato. O perigo é ser chamado de decano. Foi decano Celso de Mello, é decano Marco Aurélio, e que será substituído nesse posto, né, honorífico pelo Gilmar Mendes. Então, eu peço que não me chamem de decano, não, porque isso aí é grave. No Brasil de hoje, o Marco Aurélio, ele não tem que se meter com outros poderes, mas eu concordo inteiramente com o que disse o Zé Maria. Deve ser votado todo tipo de impeachment. Vamos ver se eles têm bala para tirar um presidente da República. Para tentar esse sim, tipo de golpe. Vai em frente, sem povo na rua, vamos ver o que acontece. Agora, tem que votar também o pedido de impeachment contra ministros do Supremo. Ele deveria falar isso. Tem esse pedido do Caio Coppola, né, com o Jorge Cajuru, que tem milhões de assinaturas. E eles ficam retendo esse troço. Então vamos votar qualquer tipo de impeachment e vamos ver quem tem força para resistir e quem não tem.